presta atenção. Se a pessoa fosse inspirada por tal Jesus ou Deus, simplesmente o conhecimento viria diretamente na mente da pessoa, não precisaria ela estudar. Olha o que ele afirmou. Então, se essa pessoa foi inspirada por Deus ou por Jesus, esse conhecimento simplesmente vinha na mente e ela não precisaria nem estudar. Você vê que esses caras não têm conhecimento nenhum daquilo que eles estão falando. E não é sendo ignorante aqui não, é só uma constatação da realidade. O cara, ele confunde inspiração com revelação. Então, falar porque, em 6 minutos, os caras fizeram aqui 3 horas de live. Em 6 minutos a gente já viu uma série de absurdos, né? E aqui, a questão não é esse pessoal aqui ser ateu ou não. A questão é ter conhecimento daquilo que eles estão falando, né? Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Liga Racionalista. Esse é o pessoal, é a Liga dos Ateus, né? Uma outra forma aí de dizer. E esse é o pessoal em que Vânia Moore deu uma entrevista, né? E nessa entrevista, Vânia Moore confessou seu agnosticismo. Pois bem, então o rapaz aqui, em consequência do que Vânia Moore contou para ele a respeito da igreja, ele opinou sobre a igreja, né? E nós vamos opinar sobre o conteúdo dele também, né? Já que ele falou sobre a igreja, a gente vai falar sobre o conteúdo dele e vamos responder algumas coisas aqui que eu acompanhei no conteúdo deles, né? O YouTube me indicou aqui, então é isso. Verifiquem a inscrição no canal. A criançada tá brincando aqui no prédio, tá tocando terror. Deixa a meninada brincar, deixa eles se divertirem. Então, se vocês ouvirem aí, vai ficar mesmo assim. Aqui o negócio é raiz. E ative o sininho, compartilhe esse vídeo, que é a ação mais importante que você pode fazer. E comente, deixe o like, faça toda a coisa aí, tá bom? Esse é o método do YouTube. Chato pra caramba falar sobre isso, mas esse aí é o método do YouTube. Então vamos lá, vamos ouvir o que a Liga Racionalista tem para falar pra gente aqui. Galera, sejam... Parou, pra mim tá parado aqui. A dele tá parada, Rapaz, minha internet tá travando com a da chuva aqui. A minha internet já é ruim, né? Ainda tá chovendo. Então vamos lá, você tá falando quem é, Rick? O David Ribeiro? É o dono da outra live que a gente tava agora. Mandei um convite pra ele, esperando ele vir e aceitar, né? Pra vir aí conversar com a gente. Então... Outra coisa interessante, pelo que eu pude observar, esse pessoal ele tem o pensamento mais à esquerda, né? E por que é importante falar sobre isso? Ele tem um pensamento mais progressista, né? Pelo que eu vi aqui dos três e de outros que aparecem depois. O Luiz Felipe Pondé, ele é um ateu também, mas ele tem um pensamento mais conservador, né? E você vê a diferença de objetivos quando se trata da questão religião, fé e etc, né? Conforme a visão de mundo que cada um tem, né? Então você vê que a coisa é diferente. E é importante, não é para taxar que a gente fala isso, né? É para identificar da onde vem a origem das ideias que eles defendem, né, ou apresentam, e de onde vem a origem das ideias de que o Luiz Felipe Pondé, que é um outro ateu, né, bem famoso aí no YouTube, defende ou apresenta, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, vamos ouvir. Então vamos lá, galera, vamos começar a bater o papo aí, tô esperando o Mago chegar também, tá? Mas eu gostaria de saber de vocês a avaliação aí do que a gente pode tirar desse último ano aí, o Henrique, Fá. Primeiramente o Henrique, o que você tirou de positivo, tanto ou negativo, né, no país e no movimento assim do livre pensar aqui no Brasil? O que você pode... Essa é uma coisa que a princípio a gente já... é muito comum no meio ateu, né? Não todos pensam assim, mas é uma coisa muito comum. E é muito comum também para aquelas pessoas que se afastam de Jesus Cristo, de alguma maneira, né, de alguma forma. De achar que existe um livre pensar no sentido de que você não está sendo subjugado por nada. E isso não é verdade. Você sempre está sendo subjugado por alguma coisa. Isso já foi esclarecido desde o século XVIII
por um filósofo chamado Augusto Comte, né? Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Então, não existe, agora eu estou livre para pensar o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Não, você vai estar sempre subjugado por algo, né? Isso é um fato. Se você não está sendo subjugado pelos princípios da fé cristã, você vai ser subjugado pelo progressismo, você pode ser subjugado pelos princípios ateístas, né, ou princípios, enfim, de qualquer outra forma. De qualquer ethos, ou seja, o conceito filosófico aí de conjunto de culturas e tudo mais, de conjunto de hábitos, de instituições e tudo mais, né? Não vou me estender muito nisso aqui, mas você só troca o ethos da coisa aí, né? O que liga as pessoas, que é o ethos. Mas vamos lá, vamos em frente. Falar de ponto positivo e negativo. Cara, eu sou um cara... Assim, são coisas diferentes. O fato de eu combater o positivismo não me torna alguém negativista. Outra coisa curiosa também. Ele está falando aqui... Esse canal, ele aborda filosofia. Então, é só um detalhe, só que não é um ponto central, né? O cara falar positivismo dessa forma, se ele não esclarece, que é um conceito filosófico, fica complicado, né? Para um canal que aborda filosofia. Mas é só um detalhe, porque existe a ação de ser positivo, né? E também existe, que você pode falar positivismo, e também existe o positivismo conceito filosófico. Mas é só um detalhe, talvez bom para identificar que algumas coisas eles são imprecisos, né? Mas não é um tema central, isso daqui não refuta nada. E pelo menos esse ponto em específico não refuta nada do que eles estão dizendo aqui. Mas vamos continuar. Mas são coisas diferentes. Não são Você é realista. Sou realista. Não é antagônico. Se você falar que o negativismo é antagônico ao positivismo, são coisas diferentes. É igual machismo e feminismo. São outras coisas que não tem nada a ver. O positivismo é o cara achar que tudo vai ser resolvido. Meu irmão, eu tô vendo muita gente achando que vai tudo ser resolvido. Não é assim, não. Vamos lá. Houveram algumas situações nas quais todo mundo começou a clamar pela ciência. Teve o lance, nesse ano, daquela reunião dos pastores, onde eles estavam preocupados, externaram isso em forma de documento, em ata, dizendo que eles estavam ficando de lado enquanto que as pessoas estavam enaltecendo a ciência. Então, isso aqui é curioso, né? Isso é uma coisa que não muda. Eu fui ateu por um bom tempo, e é uma coisa que alguns ateus ainda têm, uma coisa que nos anos 2000 já se fazia muito, né? Que é você tentar refutar a fé cristã partindo daquilo que a fé cristã não afirma, entende? Ou seja, você não está analisando o objeto de estudo como ele se apresenta de fato na realidade. Então ele diz aqui, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Para ser mais claro e mais próximo aqui do que a gente entende. Ele diz assim, né? Muitos começaram a clamar pela ciência. Aí o que ele faz? Ele separa ciência e religião. Beleza, se Deus não existe, se você parte por essa premissa de que Deus não existe, aí sim você pode fazer isso, porque religião é só um fetiche, né? Que é o que esse pessoal fala aí, é só uma coisa para criança, né? Então aí você pode fazer essa coisa. Mas se você parte da premissa de que Deus existe e daquilo que está sendo afirmado pela fé cristã, você não pode separar as coisas não se separam, porque se Deus ele é onisciente, ele tem conhecimento de toda a ciência. Então a ciência não é uma coisa oculta e separada, né? Então esses caras continuam repetindo as mesmas coisas que eu vi nos anos 2000. É a mesma coisa, rapaz. Impressionante. Nós vamos barbado aqui. E, enfim, é por isso que é importante você ver. Tem esses ateus mais progressistas e tem a galera até mais conservadora, né? Que tem uma postura diferente da coisa aí. Mas, vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. A gente tirou isso como uma coisa muito positiva. Do tipo, olha, tá vendo lá? Agora vamos ver a importância da ciência como só para deixar mais claro aquilo que eu estava falando, né? Ele está tentando refutar a fé cristã por aquilo que a fé cristã não disse, entende? É isso que não se pode ser feito.
Então não existe isso. Como é que eu vou te refutar por aquilo que você nem disse, né? Aquilo que você não está afirmando. Então é curioso, né? Aí, se os pastores fizeram a carta aqui ou reclamaram disso, né? Eu não sei, nem fiquei sabendo, né? Eu não sou evangélico também, não falo em nome desses pastores. É justamente, creio eu, porque eu não falo em nome desses pastores, é dessa tentativa de separação, de você endeusar a ciência, né? E não se separa. Vamos lá, vamos continuar assistindo, para não avançar aqui muito conteúdo. Irmão, isso é positivismo. Achar que as coisas vão melhorar por si só. Cara, eu não dou 10 dias para que as pessoas atribuam a uma divindade Lá, tô dizendo. da pandemia depois de ter tomado a vacina. Olha lá, tá vendo? Não, já estão fazendo. Então, olha lá. O que ele implicitamente diz aqui, não, Deus chegou e falou, está todo mundo curado agora, das doenças do mundo aí, né? Dessa coisa terrível que nós estamos passando, é do coronavírus, enfim. Então, está todo mundo agora curado, no estalar de dedos, né? Então, é sempre essa atribuição miraculosa no sentido de que não é isso que as pessoas estão afirmando, né? Não é isso que as pessoas estão falando. E é sempre fazendo essa separação. Então, o ponto de partida do argumento dele é o que está errado, né? Tanto que o rapaz aqui que está com a camisa do Flamengo, ele vai confirmar isso que a gente está falando. Vamos lá. Fazendo isso, o Henrique, já tem, né, o Fábio? Fala pra ele aí, já tem vídeo até de pastor falando que quem tem o segmento já tem. para, Ó, não é vou isso? falar, eu coloquei até uma postagem agora há pouco, falando uns fazem a vacina, uns tratam doença, e colocando ali, e a pessoa colocar, mas quem inspira? Eu tive que dar um esculacho, como olha o que ele falou aqui, né? Que ele teve que dar um esculacho, porque alguém, provavelmente um cristão, falou, mas quem inspira, né? Quem inspira os médicos para achar a cura? Peraí, que ele vai falar mais uma coisa interessante. Vamos lá, vamos assistir. Eu falei que, presta atenção. Se a pessoa fosse inspirada por tal Jesus ou Deus, simplesmente o conhecimento viria diretamente na mente da pessoa, não precisaria ela estudar. Olha o que ele afirmou. Então, se essa pessoa foi inspirada por Deus ou por Jesus, esse conhecimento simplesmente vinha na mente e ela não precisaria nem estudar. Você vê que esses caras não têm conhecimento nenhum daquilo que eles estão falando. E não é sendo ignorante aqui não, é só uma constatação da realidade. O cara, ele confunde inspiração com revelação. Então, eu penso o seguinte, se você se mete a falar sobre algo, saiba daquilo que você está falando, né? O que você descreveu aqui é o princípio de revelação, né? Ou o conceito, ou a coisa chamado revelação, e não inspiração, né? A inspiração, ela é uma espécie de guia, no sentido cristão, né? Então, olha, vai por esse caminho, né? Como se Deus ou Jesus Cristo, enfim, o que você quiser falar, estivesse guiando a pessoa, mas ainda assim ela precisa estudar, porque ela precisa aprender a coisa, né? E aí, mediante esse estudo, Deus ele vai dar a inspiração para auxiliar essa pessoa, né? No fim, tudo é de Deus para um cristão, de fato é isso. Mas você não exclui o estudo. Então, o cara ele confunde inspiração com revelação, que aí sim é vir na cabeça e a pessoa, né, fazer lá como Noé, por exemplo, construiu a arca, né? Então, você fazendo essa confusão é justamente o que a gente estava explicando, que eles quebram a coisa no meio e parte de um ponto de partida errado, né? É a mesma coisa que eu via no começo dos anos 2000, né? Quando eu tava lá com a galera até e tudo, e falando, mesmo vendo o filme lá do Zeitgeist, os conteúdos ateus. Tinha uma professora na escola que ela apresentou a criação e a evolução, ela falou assim, vocês preferem acreditar no conto de fadas da criação ou nos fatos da evolução, né? Então você viu aí que a coisa era bem certinha, né? Só que não. E, bicho, é a mesma coisa, é impressionante, cara. Então, é fácil falar com o Vânia Moore, né? Porque Vânia Moore já meio que concorda com vocês. Aqui o negócio não é tão fácil, não. Vocês vierem falando essas besteiras aí, né?
vocês encontram dificuldade. Então, com Vânia Moore é fácil falar, porque Vânia Moore já está do lado aí de vocês, né? Aqui o negócio engrossa, né? Então, eu acho que por hoje é isso, né? Não tem mais o que falar, porque, ó, em 6 minutos, os caras fizeram aqui 3 horas de live. Em 6 minutos a gente já viu uma série de absurdos, né? E aqui, a questão não é esse pessoal aqui ser ateu ou não. A questão é ter conhecimento daquilo que eles estão falando, né? Então, por exemplo, você pega um cara como o Luiz Felipe Pondé, ele entende aquilo que ele está falando, né? Ele não se mete a falar daquilo que ele não entende. Pelo menos o que eu vi, né? Os vídeos que eu assisti, aulas e tudo, do Luiz Felipe Pondé. Então, você pode não concordar com ele, mas pelo menos ele entende aquilo que ele está falando. Ele não vai se meter a falar aquilo que ele não entende. Agora, os caras aqui é uma atrocidade a cada minuto. Cada 10 segundos aqui é uma atrocidade. Mas, rapaz, assim não dá. É fácil falar com o Vânia Moore, mas aqui o caldo engrossa, né? Pois bem, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, com quem você achar importante. E é isso daí.